Estivemos na sede da RGE Sul, empresa do grupo CPFL, distribuidora de energia, para conversar com Odair Deters, que é coordenador dos programas de eficiência energética da distribuidora, da RGE e da RGE Sul. Nós, consumidores, podemos fazer parte desse processo. Eficiência energética deve ser uma preocupação de toda a sociedade. Pode rodar a entrevista. Estamos na RGE Sul, aqui em São Leopoldo, empresa do grupo CPFL, com sede em Campinas, em São Paulo, para conversar com o Odair Deters, que é o coordenador do programa de eficiência energética das empresas da RGE e da RGE Sul. Uma alegria falar com você, Odair, para um tema tão importante. Seguidamente, se as pessoas me questionam, Odair, ou questionam, por que uma empresa de distribuição de energia investe em programa de eficiência energética? Qual é o motivo? Bom, Apel, a princípio parece uma incongruência quando se fala que uma empresa de energia elétrica está incentivando as pessoas a consumirem menos energia. Essa busca, claro que tem as obrigações regulatórias que as concessionárias respeitam, então fazem com que elas tenham a necessidade de fazer investimentos em recursos em eficiência energética, mas acima de tudo as empresas de energia, elas entendem que quando um consumidor consome de forma mais eficiente, desperdiça menos energia, essa energia que ele não está usando lá, ela pode ser direcionada para um outro cliente. Ou seja, a gente passa a atender um outro cliente, ao mesmo tempo nós deixamos de ter todo aquele investimento em cursos de recursos financeiros e recursos até ambientais, de possíveis impactos de uma nova geração, de uma ampliação da geração de energia para atender os demais clientes que a gente teria que atender. Então, quando a gente tem essa reserva de energia propiciada por alguém que consome energia de forma mais eficiente, a gente tem um ganho de um impacto menor na geração e na distribuição de novas linhas de transmissão que seriam necessárias, por exemplo, ou usinas hidrelétricas para a geração de energia. E quando a gente fala aqui de consumir menos, eu acho que é importante ressaltar que não é simplesmente parar de consumir, deixar de usufruir de algum conforto, e sim manter o mesmo nível de conforto ou até ampliar ele, mas propiciar um consumo mais consciente, com uma inteligência maior, ou seja, reduzir o consumo sem perder o conforto que a tecnologia, que os equipamentos elétricos hoje nos propiciam. Entendi. A RGE e a RGE Sul têm investido muito em programas de eficiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quais são esses principais projetos, Odair? O grupo CPFL como um todo tem muitos investimentos em eficiência energética, RGE e RGE Sul, por consequência, também fazem parte de um programa como um todo das distribuidoras do grupo CPFL. E nas regiões de área de concessão da RGE e da RGE Sul, nós temos programas para todas as chamadas tipologias de clientes, ou seja, todos os tipos de clientes residenciais, clientes comerciais, indústrias, todos eles, cada um a gente tem um tipo de projeto sendo desenvolvido com alguma característica. Esses projetos se desdobram, a exemplo da RGE, por exemplo. Nós, no último ano, realizamos projetos em prefeituras, no qual a gente faz a substituição de iluminação pública, o que gera um conforto maior para aquele transante do próprio município, aquele usuário da iluminação pública, e para a prefeitura gera uma economia de recursos no pagamento da fatura de energia de iluminação, que permite com que ela faça outras aplicações desses recursos. E para o cidadão representa a segurança. Também, um conforto maior, uma rua mais iluminada, tanto por trânsito, quando ele for usar, como pedestre, né? Nos hospitais a gente age mais ou menos da forma mais ou menos similar, também trocando equipamentos menos eficientes por mais eficientes, que vão gerar uma economia de energia para o hospital. Essa economia de energia, ou ele tem um dispêndio menor no pagamento da fatura, propicia com que ele faça outros investimentos na própria instituição que gerem um melhor atendimento para o próprio usuário do hospital ou dos órgãos públicos dos quais a gente atua. Sustentabilidade?
Principalmente sustentabilidade. Uma das vertentes até do programa de eficiência energética é não só substituir equipamentos, mas como também disseminar hábitos, transformar a cultura para uma cultura de um consumo mais consciente, mais racional no âmbito de energia. Exemplo de ações que a RGE Sul tem, programas educacionais que ela desenvolveu no último ano, onde a gente teve mais de 300 ações sendo realizadas nos municípios de história de concessão, o que implicou num pessoal envolvido de superior a 55 mil pessoas, entre alunos, professores e a comunidade em geral. Essas pessoas estão ali tendo noções de um consumo mais sustentável, de um consumo mais consciente de energia. Temos projetos sendo desenvolvidos também em empresas no segmento industrial, segmento comercial. Todas as áreas de cliente a gente tem projetos sendo desenvolvidos. E principalmente naqueles clientes de baixo poder aquisitivo, nos clientes chamados tarifa social. Aí as concessionárias investem pesadamente em programas que propiciam a regularização daqueles que estão numa situação de consumo clandestino de energia, gerando maior segurança para ele. Principalmente projetos de substituição de lâmpadas. A RGE, por exemplo, no ano passado distribuiu quase 60 mil lâmpadas LED. Essa distribuição ela ocorre, na verdade, a gente chama de distribuição, mas ela é uma substituição, porque obrigatoriamente o cliente entrega a lâmpada menos eficiente e ganha a lâmpada LED. Ele faz a troca. Uma troca de lâmpada. Só nessa troca foram basicamente 15 mil famílias beneficiadas que tiveram passaram a ter. Excelente. Sem contar que a lâmpada de LED dura muito mais. Dura muito mais, gera uma economia de energia, né? Vai ter o custo. É outro exemplo, quando a gente aplica num órgão público, numa instituição pública, além de ele ter economia de energia, ele passa a ter um custo muito menor com a substituição, a necessidade de substituir futuramente essas lâmpadas. Né? Fiquei sabendo que existe um projeto da RGE Sul, que é o tal do chuveiro inteligente. Fiquei muito curioso. Explica para o nosso telespectador. O chuveiro inteligente ele é um sistema, nós chamamos ele de trocador de calor. Ele é um sistema que substitui o chuveiro tradicional. Nós removemos o chuveiro tradicional, aplicamos esse chuveiro inteligente e ele tem uma plataforma acoplada a ele. Essa plataforma o que propicia? Com meio de uma tubulação que é instalada sem necessidade de qualquer obra física nos banheiros daqueles clientes que são contemplados, a gente procura contemplar clientes de baixo poder aquisitivo, né? E não necessitamos fazer uma reforma no banheiro, por exemplo, alguma alteração da estrutura. Simplesmente a água que sairia no chuveiro ela é desviada, passa por uma plataforma. Essa plataforma é onde ocorre a mágica da troca de calor, de temperatura ali da água que está sendo jogada para o ralo. Antes dela ir para o ralo, ela em contato com a plataforma, ela transfere o calor dela para a água que vai ser utilizada no chuveiro. Essa circulação dessa água, por um modelo similar a uma serpentina, propicia a troca de calor, pré-aquece a água que vai sair no chuveiro. Como ela vai pré-aquecida para o chuveiro, a resistência do chuveiro pode trabalhar numa potência menor, gerando, consequentemente, um menor consumo de energia. E isso é relevante porque o chuveiro é um dos principais focos de consumo, um dos vilões de consumo numa residência. Essa plataforma permite uma economia que pode chegar a 50% do consumo de energia no chuveiro. E como o chuveiro é esse principal vilão, consequentemente é uma economia que é sentida na fatura de energia. Informações sobre os programas de eficiência energética da RGE e da RGE Sul no site que está na tela nesse momento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Odair. As pessoas estão vendo, nosso telespectador? Aqui atrás é o Centro de Operações. Imagens bonitas. O que é isso aqui para o nosso telespectador entender? O Centro de Operações aqui é o que nós chamamos de coração da empresa. É onde são despachadas todas as ordens de serviço, emergências ou pedidos comerciais dos clientes. Quando o cliente faz uma solicitação para a concessionária, cai aqui, esse pessoal controla e despacha para aquela equipe que está mais próxima, aquela equipe que pode fazer com que o atendimento seja agilizado, ou seja atendido o quanto mais breve possível o cliente. Aqui que é feito esse controle, esse despacho para toda a área de concessão da empresa. Tudo com foco no consumidor final. Sim, é o nosso objetivo maior, né? Atender ele, de preferência com a melhor rapidez possível e qualidade. Muito bem. Odair Deters. Além de projetos de eficiência energética que beneficiam diretamente os clientes finais, não é?
As distribuidoras também desenvolvem para outros segmentos esses projetos? Sim. Hoje nós temos projetos voltados ou propiciamos que todos os nossos clientes tenham a possibilidade de participar e disputar e recorrer a esses recursos de eficiência energética, sejam através de chamadas públicas ou de recursos de projetos desenhados pela própria concessionária. Aí nós temos projetos no âmbito, por exemplo, recentemente projetos desenvolvidos junto à Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente passa a ter uma mini geração de energia dentro da própria universidade. Dentro da própria universidade? Dentro da própria universidade. A universidade lá, a gente está fazendo a instalação de painéis solares. Energia solar. Energia solar, onde vai ser... Isso é o futuro? É uma das tendências que se tem, né? É uma das formas de gerar, muito possivelmente, um futuro. E esse investimento na própria universidade propicia justamente isso. Interessante. Caminhar para essa fonte de geração de energia. Esse laboratório, digamos lá, que é uma usina também, além de gerar energia para a própria instituição, que vai reduzir os custos dela com a fatura de energia, isso daí também vai propiciar um laboratório para desenvolver e estudar formas de tornar essa energia mais próxima do consumidor, do cliente final, desenvolvendo alternativas para que ela tenha uma geração de forma mais eficaz possível, os custos sejam barateados. É ali onde se desenvolve essas pesquisas acadêmicas que vão, depois dali, sair dos portões da universidade e beneficiar todos nós, né? Muito interessante, olha. Uma dica. Como é que eu posso contribuir para tornar a minha casa mais eficiente, Odair? Quando eu falo a minha, eu falo do telespectador. Como é que nós podemos contribuir? Eu acho que falar de eficiência, ela não é uma fala unicamente das distribuidoras de energia. A eficiência energética é algo que tem que estar presente no dia a dia das pessoas. Acima de tudo, ela se dá conta de que poupar energia ou consumir de forma mais eficiente gera uma poupança de recursos financeiros da própria pessoa, verdade. Ou seja, vai ter que pagar uma fatura de energia menor. Mas para tornar a casa dela mais eficiente é criar hábitos, desenvolver hábitos de consumo, de desligar, de apagar, de reduzir o uso. Apagar a luz. Apagar a luz quando não estiver naquele ambiente, quando sai daquela peça. Tomar um banho às vezes mais curto. Né? E também procurar aqueles equipamentos que tenham, às vezes, o selo Procel de economia de energia, que ali a pessoa vai ter um equipamento já com uma característica. O selo Procel, isso é uma coisa fundamental. Isso. Já estou entrando, já estamos entrando na próxima pergunta que eu ia te fazer. Sempre se diz que tem alguns equipamentos dentro de casa que são os vilões, os que mais consomem. Isso é verdade ou tem muito de mito nisso? Sim, isso, claro, varia de perfil por perfil, de casa por casa, né? Cada uma desenvolve um perfil e uma série de hábitos, mas tem. Entre aqueles projetos que a gente desenvolve, a gente constata que o chuveiro é um dos grandes vilões. O chuveiro tende a ter um consumo de 30% a 35% na fatura de energia, ou seja, é um consumo pesado numa fatura. Ele é quase metade da fatura, às vezes nessa época que é frio aqui no Rio Grande do Sul, a calefação, o ar-condicionado, isso aí é Sim, sim. Tanto agora, na época de frio, um sistema de aquecimento, quanto no inverno, no verão, um sistema de resfriamento, acaba gerando um consumo muito maior. Então aí, claro que respeitadas as condições de segurança, é importante a gente ressaltar que ter um ambiente completamente fechado de forma hermética ali, que não tenha troca de ar frio com ar quente entre os ambientes, isso daí gera uma necessidade de consumo menor do próprio equipamento. Né? Entendi. Acaba gerando uma necessidade com que ele trabalhe menos, gera um consumo menor de energia. Então é um fato relevante a ser colocado. Né? Esses aparelhos split, você pode colocar a temperatura que você quer, diferente daquele ar-condicionado de parede, aqueles mais antigos, né? Eu acho que aí está um dos grandes ganhos hoje em dia, a gente não perder o conforto e saber usar a tecnologia que os equipamentos dispõem hoje, porque os equipamentos que a gente tem hoje, TV, aparelho de condicionamento de ar, eles têm uma tecnologia muito grande embutida que permite com que a gente economize energia ali, sabendo como usar ele, como programar, né? Programar para desligar em determinada temperatura ou horário, aí está um dos grandes ganhos de economia de energia, de eficiência energética, sem perder o conforto. Para a gente concluir, Odair Deters, qual é o recado que você dá para os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante, eficiência energética, sustentabilidade, consumo com responsabilidade, segurança do consumidor?
Aí eu acho que o mais importante a gente ressaltar é que quando o consumidor passa a ter um consumo mais eficiente, a primeira reação é que ele vai ter uma redução no valor da tarifa de energia dele, ou seja, além de estar poupando recursos financeiros dele, consequentemente ele também está poupando recursos energéticos que são vitais para o sistema energético como um todo. Isso daí gera toda aquela... evita aquela necessidade de investimento e de possíveis impactos de uma geração maior de energia. Então, esse consumo consciente dele, além de beneficiar ele, passa a beneficiar a sociedade como um todo. E a RGE e a RGE Sul tem projetos, tem investimentos sendo feitos nesse segmento. Todos os clientes que tiverem interesse podem tentar procurar esses projetos, conhecer eles. Eu acho que isso é importante. Esperamos ter a oportunidade também de apresentar pontualmente em outros momentos cada um desses projetos aqui. Mas é o cliente ter com a consciência de que a economia de energia que ele faz através de um consumo mais eficiente implica numa redução de valor para ele e num ganho social que é desse impacto evitado com a própria geração da energia. Meus cumprimentos, Odair Deters, pela forma didática com que você abordou o tema. A responsabilidade é de todos nós. Muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado, Apple. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando e disseminando esses conhecimentos, esses hábitos de consumo inteligente, tentando promover eles para todos os nossos clientes. Muito bem, direto aqui da RGE Sul, do grupo CPFL, São Leopoldo, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apple. Chama muito a atenção, realmente, esse filme do chuveiro inteligente. O chuveiro elétrico realmente representa um alto consumo de energia nessa época de inverno aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, muito castigado pelo frio.